Olá, dorameiros e dorameiras, aqui é a Natália. Aqui é a Bruna. Hoje é um dorama que ficou na mente de muitas dorameiras e com certeza ele fez história no mundo dos doramas. O dorama de hoje é W, que é com o nosso amado, fofo, opa do coração, sexy perfeito, Lee Jun-suk. Que se vocês não conhecem ele por W, vocês com certeza conhecem eles pelos doramas Enquanto Você Dormia ou Romance a Bonus Book. Esse último está disponível na Netflix e nós super recomendamos. E sem mais delongas, a gente vai começar a falar sobre um pouquinho do dorama. É um dorama que em si, ele é bem eclético, né? Mas eu acho que o principal dele é a ação e a fantasia. É o dorama que ele está disponível na Viki e aproveitem que está disponível para todo mundo, que ela ainda não bloqueou. E ele tem 16 episódios. Eu sei que se vocês forem assistir ele pela Viki, vai estar 17, mas são apenas 16. Então se preparem psicologicamente para 16 episódios. O último episódio são apenas créditos especiais. Se vocês gostam, então se sintam privilegiados por a Viki ter disponibilizado essa cena. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sinopse. E aí, Bruna? Então é isso, pessoal. A gente vai falar um pouquinho agora sobre W para vocês. A história é mais ou menos o seguinte: a gente vai acompanhar ali a saga da Oh Yeon-jo. Ela é uma cirurgiã residente. Isso significa que ela ainda é estudante de medicina. E o pai dela, ele é um mangaka super famoso na Coreia, porque ele escreve já há 10 anos um mangá cujo protagonista é um garoto injustiçado, após os pais dele e a irmã dele também terem sido assassinados dentro da casa dele. E o pessoal, então, ali dentro do mangá acha que foi ele, né? Porque como ele acabou de ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas por tiro, né? Ele acaba sendo ali o alvo mais fácil, né? Já que ele não estava no local do crime, não foi morto, então as pessoas acabam achando que ele é o assassino. E o que vai acontecer aqui é que um belo dia, a Oh Yoon-ju, né, a nossa protagonista feminina, ela precisa ir até a casa do pai dela, porque o pai dela tá sumido ali durante um tempo, e então ela vai até o local de trabalho, né, a sala em que o pai dela trabalha, e ela vê um tablet, e nesse tablet tem uma mão toda ensanguentada ali, e ela fica um pouco na dúvida do que está acontecendo. E acontece que essa mão, então, sai da tela do tablet e consegue puxá-la para dentro do mangá, e ela acaba caindo, então, no mundo do Kanju, né? E ele tá ali, realmente, as píncaras, assim, todo machucado, ensanguentado, e ela, então, tem que fazer alguma coisa para salvar a pessoa que ela tá vendo ali, e ela acaba conseguindo. Aí ela acaba salvando ele. Aí ela, na verdade, ela descobre que quem ela acabou de salvar na verdade, é o protagonista do manhwa que o pai dela produz e que de alguma forma, que ela não sabe como, ela entrou no universo do manhwa. E são partes que acabam se repetindo e ela não sabe por quê. Ela tenta sempre voltar para casa. E o dorama vai contando essa trilogia dela tentando descobrir por que ela fica voltando para a realidade W, por que ela está lá, qual que era o objetivo de tudo isso, por que está acontecendo tudo isso. Então, eu acho que para resumir, é essa sinopse de W, não é, Bruna? Sim, e ao mesmo tempo em que ela começa a se envolver com todas as pessoas que ela encontra, né, nesse universo de W, né? Porque ela vê que todos ali têm suas próprias histórias, as suas próprias jornadas, são pessoas de verdade, com pensamentos próprios, então ela acaba se envolvendo ali com eles. E também tem outra história, né, que a gente vai desenvolver um pouco mais para frente, que é a do próprio Kanchu, que acaba percebendo, né, que o mundo dele tem algumas coisas estranhas, e ele vê, então, na figura da On Yoon-ju como uma salvadora, né, alguém que realmente surgiu para explicar para ele tudo o que está acontecendo, e que ele não está entendendo nada. Isso mesmo. Agora, só como item de comparação, o manhwa, o AW, ele seria tão famoso o que seria o Naruto aqui para nós brasileiros. Mas só que tem um detalhe, lá o manhwa, os livros em si, ele tem
os preços são bem mais acessíveis, ou seja, então é muito mais comum os coreanos comprarem livros porque é muito barato para eles, entendeu? E aí, como pra gente aqui, diferente daqui, da realidade aqui de nós brasileiros, que infelizmente mangás nossa, e manhwas, então, são literalmente artigos de luxo. Então, só para vocês entenderem, W lá na realidade do dorama é famoso como? Seria famoso como Naruto ou One Piece aqui pra gente. É isso, e o que dá para entender ali no universo de W, né, ao longo do tempo que a gente vai vendo o dorama, é que W também está disponível na internet. Eu não entendi muito bem se você tem que pagar uma taxa. A Nath pode até falar um pouco mais sobre isso, porque ela lê manhwas. Se você tem que pagar uma taxa ou não para acessar o site, mas ele meio que está disponível na internet também. Não dá para entender muito bem a rentabilidade de W, né? Porque era em tempo real, né? A maior parte dos acontecimentos que acontecia no Mauá, assim quando vocês forem ver o dorama, vocês vão entender do que a gente está falando, né? Acontecia tal cena do Mauá, aí quase que automaticamente já publicavam essa cena online, né? E é isso. Aqui no Brasil, né, pelo menos os manhwas e mangás que eu acompanho estão todos disponíveis online, né? São gratuitos. Tem alguns sites em espanhol, tem até bastante sites em português. Mas tem, logicamente, que tem alguns que são pagos, mas assim, eu nunca vi um pago online. A maioria dos pagos que você adquire ele fisicamente. É isso aí. Vamos começar então falando sobre os pontos positivos. Eu já falei um deles, assim, para mim, que é o romance entre os dois, né? Em um determinado momento, a protagonista feminina e o Kang-Chu, eles se apaixonam. Eu acho que o romance entre os dois é realmente muito bem desenvolvido. Tem cenas muito fofas que a gente quer entrar na história. Durante o dorama, eles até adquirem um livro ali que existe na vida real. O livro chama Love Is, da Poong, e o Kanchu, ele usa esse livro meio que como uma lição de casa. Então, ele pega o livro e a cada coisa que aparece ali no livro, é um livro de ilustrações, ele faz para protagonista feminina na série. Então, eu acho que é realmente muito fofo, porque todas as ilustrações do livro da Pung são muito fofas e são um romance do dia a dia. É aquele romance dos pequenos detalhes, de você fazer a compra com a pessoa amada, de você ter um momento ali de relaxamento entre o casal, né? Ler um livro juntos, assistir um filme juntos, e isso é mostrado em W, eu acho isso muito, muito bonitinho. E uma coisa que eu adorei no relacionamento deles é a igualdade. Por exemplo, não tem aquele lance, o protagonista masculino vai guiar a protagonista feminina durante todo o trajeto, não vai deixar ela passar por nenhuma desavença. E não tem isso em W. Eles são literalmente iguais, um depende do outro, e cada um, na verdade, é suficiente, digamos assim. Né? Não tem aquela coisa assim, de o protagonista masculino fazer tudo, ser o principal agente do dorama. Não. Eu acho que a gente consegue entender por que eles se amam tanto depois dos episódios, né, lá mais pro final. Fica muito real pra gente, né? Toda aquela paixão que eles têm, que se torna assim gigantesca nos capítulos finais, e a gente consegue comprar essa história. Eu acho muito ruim assim algumas histórias que eu vejo de casais que se apaixonam e se apaixonam perdidamente, assim, depois de 3 segundos. E aí, meu Deus, você é a minha vida, eu faria tudo por você. Aqui em W Isso. isso não acontece. Tipo, é Então, uma se você. gradação e você entende porque eles se amam tanto no final. Exatamente. Se você quer ver romances à primeira vista, então W não é pra você. Mas se você quer ver aqueles romances de sessão da tarde, W não é pra você. Vá ver outro dorama. E uma coisa muito interessante no romance deles é que, assim, não é um romance, digamos assim, intenso. Ele é fluido em toda a trama do dorama. Ele faz sentido, todos os times, toda a aproximação, toda a romantização de cada momento, todo o momento que eles estão juntos, ele é perfeitamente distribuído em todo o dorama. Você não é que nem aqueles doramas que você tem uma overdose de fofura, aí depois vem algum obstáculo, aí eles se separam, aí depois é só no final que eles vão ter um pouquinho de overdose de fofura. Não, é a paixão dele, ela é, que nem a Bruna falou no começo, ela é construída de uma forma que você consegue comprar a ideia de paixão gradativa. Então, o romance deles é bem gradual, o que acho que faz você ter mais afinidade com o dorama.
É isso, e até porque ele, né, ou no caso, o Kanchu, o protagonista masculino, ele se apaixona duas vezes, né, pela protagonista feminina. E nas duas vezes que ele se apaixona por ela, é a mesma coisa, assim. Ele realmente começa a amá-la pelos pequenos detalhes. É, e realmente, o amor dele como eu posso dizer, o amor dele, ele se potencializa ao longo da história, né? Então é isso. E outro ponto forte também que a gente mostrar em W é um personagem secundário, né? Que embora ele não, infelizmente, ele não tenha sido não tenha se aprofundado em W, mas é um ator que eu e a Bruna tem muita afinidade, muito carisma por ele, que é o Duna, não é, Bruna? Sim, eu gosto muito desse ator. As cenas dele em W, ele meio que funciona como alívio cômico ali dentro do dorama, só que ao mesmo tempo a gente vê o quão necessário ele é para que a protagonista feminina consiga se mexer, eu posso dizer assim. Ele é meio que como um combustível para ela conseguir fazer as coisas, para ela não deixar a peteca cair, se eu posso dizer assim também. E eu gosto muito também de como ele apoia o pai da protagonista quando ela não tá com ele, como ele sempre tá lá pelos dois. Eu gosto muito dessa construção de amizade que eles têm. E é realmente uma construção de amizade entre irmãos, né? Até porque ele chama ela de Nuna. Isso, literalmente. Ele, na verdade, ele é um escudo, né, que vai meio que proteger ela na realidade dela, né, em relação a tudo. É como se fosse realmente o irmão mais velho. E se você já assistiu Abismo Mágico, se surpreenda, porque ele está lá, sim, o ator está lá em Abismo Mágico. Ele é o policial ali que ajuda todo mundo a conseguir encontrar, né, o assassino em série ali em Abismo Mágico. E assim a gente vê o quão bom ator ele é. Porque os dois personagens são completamente diferentes, as atuações são muito diferentes, e eu e a Natália, a gente acha que ele merece ter um dorama solo, né? Só pra ele. Com certeza, seria um dorama incrível, ainda mais pela própria fisionomia dele, porque digamos assim que ele não tem uma beleza muito, digamos assim, tradicional, né? Ele tem Ele não feições tem. bem únicas, né? Ele tem, na verdade, o rosto próprio para humor, então eu acredito que seria muito bem desenvolvido no dorama de humor. Outro ponto que a gente destacou como positivo em W é a metalinguagem dentro da história. Se você é um escritor, assim como eu sou escritora no meu blog particular, assim, eu tenho certeza de que você vai adorar assistir W, porque ele brinca bastante justamente com essa ideia do escrever, né? De você criar um universo só seu, de você criar os seus personagens, do poder que você tem como escritor dentro desse universo, do que os personagens representam dentro do universo, fora do universo, como a história se conduz, como o roteiro é escrito. Eu acho que esse é um dorama ideal para você que gosta de escrever, porque você com certeza vai se colocar na pele ali do roteirista, do mangaka, pensar, puxa vida, olha que legal, né? Por exemplo, tem uma parte do dorama que os personagens eles começam a desaparecer, porque eles não são mais relevantes para a história. E aí, quando eu vi aquilo, meu cérebro explodiu, assim, eu achei muito legal, né? Porque é justamente isso, né? Até que ponto você deve manter uma personagem na sua história só porque você criou ela no começo? Ela tá sendo relevante para o andamento dessa história? Não tá? Isso é muito interessante. E uma coisa muito interessante também na questão de personagens secundários é que todo o universo de W, na realidade alternativa, né, os personagens viviam, agora um pouco de spoiler, eles viviam literalmente para o protagonista, que é o Lee Jong-suk. Ou seja, aí a parte de vida, tipo assim, aí eles nem conseguiam lembrar de momentos em que eles não estavam fazendo algo relacionado ao Lee Jong-suk, é como se eles literalmente, é como se o ator, tipo, literalmente eles fossem bonecos e guardassem um na estante, tipo assim, você já fez o que você tinha que fazer, você vai ficar aqui agora e vamos continuar com a trama, entendeu? Eu achei isso uma parte bem impactante, bem interessante.
E a própria construção temporal de W também, né, Nath? Porque a gente vê, é sempre engraçado ver quando a protagonista feminina entra no universo e quando ela sai. Porque para ela só se passaram 2 segundos, 2 minutos dentro do nosso universo real, e dentro do dorama se passaram 2 meses, 3 meses, e até mesmo a forma como ela sai de W, né? Porque ela consegue sair de W porque ela provocou alguma reação no protagonista, que seria exatamente quando a gente coloca continua nas histórias, né? A gente só coloca continua quando o protagonista passa ou por uma situação difícil ou por uma situação de uma alegria extrema, algo que mexa com os sentimentos dele, né? E isso em W é bastante explorado também. Eu acho que também um dos pontos positivos de W é a própria ideia, né? Porque eu achei muito. Eu nunca tinha visto num dorama, e acho que até uma temática que não é muito explorada, pelo menos no que eu acompanho de conteúdo ocidental, né? A ideia dela entrar dentro do manhwa. Eu achei isso algo bem único, assim, e com uma complexidade bem interessante, assim, de se trabalhar. Além desses pontos positivos, também tem, né, o que não poderíamos deixar de considerar a participação, né, do Lee Jong-suk, que faz o protagonista masculino, que eu acho que ele consegue transcender o personagem, ele conseguiu deixar um drama único. Eu não consigo ver W com outro protagonista, com outro ator. Eu acho que ele realmente deixou W internalizado na nossa memória. Vamos para a nota. E aí, Bruna, que nota você daria para W? Considerando tudo o que W significou para mim enquanto eu assistia pela primeira vez, né? Porque antes de a gente fazer esse podcast, eu reassisti W, mas eu vou considerar apenas a nota que eu daria depois que eu assisti pela primeira vez. Então, considerando tudo isso, eu posso dar uma nota 9,3 para W. Eu acho que é justo. Perfeito. Então, na verdade, W é um drama muito complexo de se pontuar. Até o episódio 14, eu daria 10 de olhos fechados. Assim, sem nem sombra de dúvida, se alguém estivesse no episódio 14, se alguém parasse e perguntasse: Ah, o que você acha de W? Ah, W é o melhor dorama de toda a existência da minha vida. Seria essa a minha declaração. Mas, de acordo com todos os ganchos, de todos os pontas que ficaram sem soluções de W, eu daria. Eu acho que eu ainda vou dar uma nota alta, porque foi um drama muito bem produzido, muito bem escrito. Mesmo tendo deixado vários Qs na nossa mente, eu acho que a minha nota seria 9. Bem, agora é a hora da verdade, onde nós iremos destilar todo o nosso veneno, toda a nossa indignação que W deixou em nossos corações. E aí, Bruno, você quer começar? Ou quer que eu já comece tecendo pau? Não, começa, Natália, porque foi você que me abriu os olhos. Porque como eu comecei a falar ali na hora que eu dei a nota, assim, pessoal, depois que eu assisti W pela primeira vez, a tela ficou preta, assim, acabou o dorama no episódio 16, eu, eu me segurei aqui na cadeira e fiquei, meu Deus, que dorama incrível! Tantas metalinguagens, tantos personagens bons, tantas viradas de cena, tantos ganchos maravilhosos. Eu falei, nossa, W é dorama da minha vida. Mas aí eu refleti com a Natália e ela me abriu os olhos para W. Então acho que você pode começar falando, Nath. Como eu tinha comentado antes, W é um drama perfeito, incrível, até o episódio 14. Mas o que eu fiquei indignada com W é que ele não deixou muitas coisas claro. Ficou muitas coisas, na verdade, do tipo assim, você vai decidir. Mas só que são coisas que eles não deram ferramentas o suficiente, cenas o suficiente, para a gente conseguir criar uma resposta em nossa mente. E a primeira delas é a inutilidade do escritor. Porque até o episódio 14, digamos assim, até o episódio 10, a gente entende que o escritor ele tinha um papel relevante, ele tinha um plano, né? Ele tinha respostas, né? Mas só que durante o dorama a gente percebeu que, na verdade, ele não tinha nenhuma resposta, ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele ficou 10 anos escrevendo um manhwa de sucesso, e não teve nem a decência de desenvolver um vilão.
Eu tenho muitos apontamentos a fazer, Natália. Como eu falei, né? Então, até mais de brincadeira para animar um pouco o podcast, mas falando sério agora, eu, como escritora, eu me sinto desprestigiada assistindo o W. Assim, de verdade. Com o personagem de escritor que eles colocam ali, né? No caso, que é o pai da nossa protagonista. Porque, pessoal, assim, é impossível você escrever uma publicação de sucesso sem ter um plano em mente antes. É impossível você conceber uma história sem você ter concebido um mínimo. Por exemplo, eu sempre penso assim, quando eu estou escrevendo, que quando eu escrevo um conto de 2 páginas, ele deve ter incutido nele o potencial para se tornar um livro. Isso significa que ele precisa ter um começo, um meio e um fim, e personagens motivados. Entende? Você precisa conseguir resumir a história que você criou na sua cabeça em no mínimo 3 linhas ou mesmo uma página. E o personagem que aparece em W, ele não consegue fazer isso porque ele não teve plano de ação nenhum. Ele criou a história no susto, ele continuou a história por 10 anos no susto e ele continuaria se não acontecesse o fato de que o mangá, né, um personagem do mangá conseguisse sair do mangá e ir lá tirar satisfação com ele. Entende, Natália? Isso realmente me deixa muito revoltada. Exatamente, ele ficou literalmente os últimos 10 anos sendo um fantoche do Manhwa. Aí eu vou usar isso como gancho para falar um outro ponto extremamente negativo que eu acho que era realmente algo que eles não deviam ter deixado assim, a ver navios, que é a explicação por ele ter conseguido entrar no mundo W, por exemplo, por existir um mundo W. Porque basicamente, agora essa parte, gente, é toda repleta de spoilers. Então, se vocês não querem ver spoilers, eu sugiro que vocês parem por aqui e vão ver o Manhwa. Aí depois que vocês ficarem indignados, vocês voltem aqui para a gente poder ter uma integração melhor. Então, eles não explicaram exatamente por que, que o universo W existe, por que, que eles conseguem entrar dentro do universo W e por que personagens dentro do universo W conseguem existir na vida real. Na verdade, tem até um trecho que eles tentam entender como que isso funciona, né? Mas só que não explica como o Lee Jong-suk, que tecnicamente é o único personagem que foi criado, né, do começo ao fim, como que ele consegue existir fora de W. E também eles não explicam por que que isso aconteceu. Por que que o Manhwa começou a se desenvolver sozinho, começou a se escrever sozinho, né? Que utilizou, na verdade, o Manhwa se utilizou do escritor literalmente como fantoche, porque o Manhwa se escrevia sozinho. A única coisa que o escritor tinha para fazer era a decência de fazer um cenário, que nem isso ele teve capacidade de criar. Ele pegava cenários reais e só mudava o título. Por exemplo, o hospital onde acontecia tudo. Era um hospital que tinha, na realidade deles normal, ele só mudava a fachada. O hotel onde o protagonista de W morava, também. Então, nem a decência de criar um universo ele não teve. E é algo assim que é o centro do dorama, que é o centro do dorama. Então ele não tinha como ter ficado sem respostas. E W acaba assim a gente saber por que que isso começou, por que que isso aconteceu, como isso funcionava. Então a gente ficou assim, cara, como que eu vou entender tudo isso? Acho que tem muitos, muitos furos dentro do roteiro de W, Natália. Pelo que a gente conseguiu entender, né? A gente até falou um pouco sobre isso antes de começar a gravar, é que talvez o universo de W, como algo separado do seu criador, surgiu a partir do momento que o Indian Sok, em uma cena em que ele estava ali para se suicidar na ponte, criada, no caso, pelo autor do mangá, nessa cena ele decide por viver. Né? Então, o que a gente entende ali é que ele teve a capacidade de mudar o seu destino, e a partir desse momento, uma outra história paralela em que ele realmente conseguisse construir sua realidade, né? Como nós, seres humanos comuns, estivesse começando. Foi isso que a gente conseguiu entender, mas não ficou nada explicado realmente. Sim, a gente não conseguiu entender qual foi uma ação que fez com que um personagem fictício tomasse uma decisão de querer viver, né? Porque não é só querer viver, ele teve uma decisão, na verdade, de mudar algo que
o criador dele pré-estabeleceu. Então, a gente acaba o dorama sem ter uma resposta do porquê que o Lee Jong-suk conseguiu, o que ele tem de diferente, né? Então, é algo que eu acho que não podia ter ficado sem ter uma resposta definitiva no dorama. Sim, e até assim, outras coisas mesmo, né, Natália? Por exemplo, como ele consegue sair do universo dele, ir para o nosso universo e existir aqui. Eu até gostaria de destacar uma cena para vocês, pessoal. Lembrando que tudo isso já é com spoilers e é isso. Mas uma cena que eu gostaria de destacar para vocês é quando o Lee Jun-sok ele vem para o nosso universo e ele tá sumindo no nosso universo. Como isso é possível? Alguém sumindo no nosso universo. Então, nessa parte até que eu entendi, porque assim, como ele estava fora do Manhwa, e Manhwa técnica. Então, bom ponto, Bruna, porque assim, eu entendi essa parte como ele é o protagonista, né? Ele era o protagonista de W. Como ele estava fora de W, então ele não era mais o protagonista. Outra pessoa era o protagonista. Então, eu entendi isso como se ele estivesse perdendo relevância no próprio Manhwa dele. Então, já que ele não tem mais relevância, ele vai sumir, porque ele não está seguindo o propósito dele, que é seguir as diretrizes do que o Mauaua, por maneiras imaginárias, né, desconhecidas, cria na realidade do mundo W. Mas então, isso ficou interessante a gente pontuar, porque não faz sentido. Então, no final, ele ter ficado na realidade da protagonista feminina e coexistir com ela. Não faz sentido. Outra parte que não dá para entender no dorama real assim é como ela consegue também estar viva depois que ela acaba morrendo. Não é verdade? Porque o que acontece ali, agora já tá cheio de spoilers mesmo, é isso, galera. É que ela morre em um determinado período ali da série e ela morre e o Lee Jun-sok pede pro pai dela desenhá-la para que ela volte à vida. Só que o que acontece é que a menina volta à vida e consegue voltar pro mundo dela, e é isso, sabe? Tipo, mano, não entendi essa parte. Exatamente, assim, na verdade, assim, eu, na minha mente, entendi com ela poder viver na realidade, né? Porque o que aconteceu com ela foi dentro do Mão-Aula. E como ela é uma pessoa real, né? E na verdade a gente descobre que ela é criadora, né? Do Lee Jong-suk, ela é criadora da ideia principal, do protagonista principal de toda a história. Eu acho que foi por isso que ela conseguiu, tipo, viver normalmente, né? Isso foi uma explicação que eu criei na minha mente, mas fazer sentido assim, a gente entender o que aconteceu, não, a gente não consegue entender. Porque seria muito mais fácil eles terem apagado a história até ela ter sido baleada, do que eles terem redesenhado ela. Entendeu? Porque até no próprio manual, se a gente for parar pra ver, não faz muito sentido ela ter ressurgido das cinzas, digamos assim. Exato, e outra coisa que eu preciso falar, né, pessoal? A menina, ela morre, ela fica lá deitada na cama do Lee Jun-sok e ela fica apodrecendo todo o tempo. Porque assim, o que acontece, explicando melhor o que eu quero dizer, é que o nosso tempo é diferente do tempo do mangá. Então, ao passo que aqui se passam 2 minutos, lá no mangá se passaram uma semana. E pelo que a gente entendeu, realmente se passou um período de uma semana, 2 semanas, do momento em que ela morre até o momento em que o Lee Jun-sok ele vem para o nosso universo pedir ajuda para o pai dela. Então, gente, o que ele fez com o corpo daquela mulher? Ele enterrou? Ele deixou ela apodrecendo lá na cama dele? Ficou muito estranha essa parte também. Sim, porque a gente só consegue ver ela na cama. Então, pelo que a gente entende, é que ela ficou na cama. E o pior de tudo é que ela não ficou nem por aparelho. Então, nem deu pra, tipo, a gente subentender que ela tava em coma induzida. Então, não, ela tava literalmente morta, na cama, lá, plena e bela. Bela Adormecida que reina, né, meninas? A Bela Adormecida Exatamente. Só muda que passou essa não foi um dias. beijo que ressuscitou ela, foi um pincel. E, além disso, uma outra coisa que não tem muita explicação no próprio dorama é como ele, né, no final de tudo, consegue sobreviver na realidade dela. Sendo que tinha uma parte no dorama, né, que ele vai para a realidade dela, né, fugindo de W, e ele começa a sumir na realidade dela. Aí, beleza, ele começa a sumir, mesmo ele sendo o protagonista, né, porque ele não tem relevância mais, ele tá perdendo a relevância dentro do manual, dentro do universo W, já que ele não tem muita relevância em W, né, não é fundamental, então ele está sumindo como se fosse um personagem secundário que não tivesse mais utilidade. Aí, pô, beleza. Mas uma coisa que eu não consegui entender, como que no final
ele consegue viver na realidade dela. Tudo bem, ele finalizou o Manhwa, mas só que assim, o Manhwa finalizou, mas em parâmetro de quem? Porque, pelo que a gente tem de Manhwa, sem explicação nenhuma, tem vontade própria. E se algum dia ele quisesse fazer continuação, esse ser místico quisesse fazer continuação, ele poderia fazer. Porque a gente não sabe como e por que quais são os parâmetros dele. Né? Mas, enfim. Mas a existência dele e dela aqui no nosso universo é inexplicável, né, Natália? Porque naquele momento do final do dorama, os dois são personagens de mangá. Então, Sim. tipo, como eles. Era muito mais fácil os dois terem ido pro mangá. Entende? Assim. Mas, exatamente. Mas ela eu até que consegui entender, porque ela nasceu na realidade normal dela. Ela é um ser humano, com começo, meio e fim. Ele não. Ele nasceu puramente de um ato de uma criação da mente dela. Ele é literalmente um ser fictício, do começo ao fim. Toda a existência dele é fictícia. Como que ele, um ser fictício, consegue viver na vida real? Durante o dorama, eles conseguem colocar algumas suposições de como isso funciona. Por exemplo, eles fizeram uma suposição lá que o mundo W, na verdade, só tinha algumas pontas de ficção, mas todo o universo de W é igual ao da realidade. Né? Acho que foi por isso que eles utilizavam as fotos reais da realidade, só mudavam tipo o nome. Aí, pô, beleza, a gente consegue entender. Aí o próprio autor fala que num determinado momento que não tem como um escritor ter criado um mundo inteiro com várias pessoas complexas. Então a gente consegue entender essa ideia. Mas só que o único ser fictício, literalmente, é ele. Ele seria a única pessoa que não conseguiria sair de uma aula. E ele sai. E outra coisa que é péssima é o vilão de W. Porque esse vilão nem sequer existe durante boa parte dos episódios da série e durante os 10 anos em que o autor está escrevendo o mangá, ele não tinha ideia nenhuma de quem poderia ser um possível vilão. Gente, pelo amor de Deus, não é assim, nossa, eu já tenho uma ideia mirabolante, cheia de plot twists, esse vilão é arrasador, é um vilão digno de flor do mal. Não é nada disso, pessoal. É assim, existiam já pessoas que poderiam ser vilões dentro da história de W para o Kanchu. Porque raios ele não deu nenhuma direcionamento de que poderiam até ser essas pessoas. Não existe vilão nenhum, gente, nessa série. E quando existe, é uma tosqueira desgramada, assim. Tipo, quando eles decidem por ser um vilão, é uma decisão extremamente tosca, assim. Ai, que o vilão agora vai ser o criador, porque é a única pessoa que o Kancho viu e é a única pessoa que ele vai acreditar que pode ser um vilão. Não é a única pessoa que ele poderia acreditar que era o vilão, gente, porque ele não sabe quem é o vilão nesse momento da série. Então, Ainda mais porque eles escreveram a história duas vezes. Era só eles reescreverem a exato. história até o momento em que ele não é esfaqueado e fazer uma trama possivelmente lógica para fazer com que o Lee Jong-suk compreenda que realmente quem esfaqueou ele ou quem foi por trás de todas as coisas ruins do dorama lá foi tal pessoa. E uma coisa que não faz sentido é o vilão não faz sentido, porque o vilão não tem motivação. O vilão não tem Exato, Natália. propósito. Ele não tinha nem. Eu não sei nem por que o vilão sai do mal ao e faz tudo porque ele faz. Porque ele não tem propósito, não tem motivação. Ele é simplesmente uma criatura jogada ao ar livre. Não, naquele momento em que o vilão sem rosto, precisamos dizer isso, ele não tinha sequer um rosto, ele só existia para fazer mal pro Kanchu, assim, tipo, ai, eu preciso que o Kanchu seja atropelado. Mano, botar ele. O cara não tinha nem rosto. Peraí. Aí ele sai sem rosto, justamente para fazer o que nós que estamos assistindo ao dorama gostaríamos de fazer, que é procurar o escritor dessa porcaria desse dorama, desse mangá, e dar uma surra nele e falar: meu filho, como assim? Em 10 anos você não pensou em quem poderia ser eu? Eu apoio Exata- esse vilão. Exatamente. Basicamente, o autor utilizou o vilão como tapa-buraco. Ah, uma pessoa precisa sumir. Ah, essa pessoa não serve mais. Ah, então chama o vilão pra matar. Ah, eu preciso que aconteça uma tragédia. Ah, chama o vilão pra fazer isso. Sem, tipo, de uma forma totalmente aleatória.
Assim, ele não teve nem a decência, tipo, de criar, de fazer uma trama pra gente conseguir criar um vilão. Eu tenho um dó das pessoas que literalmente ficaram 10 anos acompanhando o Mão pra não ter vilão nenhum. E quando se tem um vilão, né, Natália, naquele esquema tosquíssimo de colocar a cara do escritor como vilão, a motivação também é completamente boba. Porque, ai, eu encontrei o pai dele no bar, eu sei lá se eu era amigo dele, eu não lembro muito dessa história, mas decidi matar, a gente se desentendeu, decidi dar um tiro na testa da família dele inteira. É, Gente, tipo, não não foi tem nem só do pai isso. dele, foi tipo, eu não tava satisfeito em matar só o pai dele, eu fui lá, matei as crianças, matei a mulher, e depois eu fiz a vida do Lee Jong-suk um inferno, porque eu não tinha nada o que fazer, então, sabe? Aconteceu. Eu acho que assim, pessoal, é muito interessante, por exemplo, você colocar o vilão sendo o escritor da obra. Eu acho isso, eu acho isso realmente interessante, assim. Só que a partir do momento em que o vilão, né, assim, por exemplo, eu vou me explicar melhor. Quando a Natália falou, por exemplo, eu precisava de alguém que tapasse o buraco, né? Que fosse a pessoa que foi lá e mandou matar não sei quem, que atropelou o Lee Jong-suk e tal e tal. Eu acho interessante você fazer esse paralelo com o escritor, porque é realmente isso que a gente faz, né? A gente cria vários empecilhos para nossa história andar. Isso é legal. Só que assim, pessoal, ele se deveria ser um vilão paralelo, não deveria ser o vilão da trama de W em si, sabe? O vilão que matou os pais do Lee Jong-sok. Entende assim? Deveria ter uma trama paralela a essa. É isso que a gente está questionando aqui. Sim, ele, na verdade, a única coisa que ele explicou foi o vilão, né, que matou os pais deles. Mas se a gente pensar em todas as pontas que teve durante a trajetória do Manhwa, a trajetória do drama, né, todas as pessoas que morreram, desapareceram, todos os atentados, né, ficaram muito sem motivação. Ficaram assim, muitos assim, tem que ser, porque tem que ser. Uma das coisas também negativas que a gente observou em W, que a gente observou e não gostou, foi o hospital onde a protagonista feminina trabalhava, né? Que basicamente é um hospital onde nenhum médico tem nada o que fazer. Nem ela mesma tem o que fazer. Além do mais, que ela é uma médica, né? Sem responsabilidade nenhuma, porque aconteceu qualquer coisa, já ia lá ela, linda, bela e plena, correndo e sumindo por aí. Tipo assim, dane-se, tem pessoas morrendo, precisando de ajuda. Eu estou indo seguir o meu rumo, entendeu? E além do mais, que só mostrava cenas da realidade dela, que seria tecnicamente a realidade verdadeira, dos médicos dormindo, lendo mangá ou mexendo no celular. Tipo, nunca mostrou nenhuma deles em ação, preocupado com algum paciente ou com alguma coisa. Era o centro cardíaco mais inútil que eu vi na minha vida. Eu acho que ele já tinha uma cena, tipo, de ser tão ruim, por isso que ninguém ia lá, né? Se você reclama de assistir aí Grey's Anatomy falando, pô, como eles têm tanto tempo para ficar namorando um com o outro, eu mesma assistia Chicago Med, eu ficava indignadíssima, porque tinha mais diálogo das brigas de casais deles do que deles realmente sendo médicos. Gente, é porque vocês não assistiram W. Porque W, assim, parece que é super fácil ser um residente de medicina, ainda mais uma residente da parte de cirurgia, que existe uma alta demanda, né? Você não tá ali, eu tô ali só estudando. Não, você tem que ir para a prática. E eles não faziam absolutamente nada. Para mim, o mais absurdo era o chefe dela, que ficava arranjando encontra cega para ela e não trabalhava. Ficava cuidando da vida dela, se ela tinha namorado ou não, e não trabalhava. Ficava lendo mangá e não trabalhava, sabe? Então é realmente enfurecedor. Exatamente. Ele não era só um médico, ele era um médico, professor, coordenador do centro cardiológico e ele não fazia nada. Eu nunca vi um médico tão desocupado quanto ele. Ele ficava lendo manhwa no tempo de trabalho dele. Aí, na verdade, é muito fora de contexto, né? Basicamente, todos os que a gente consegue até entender, né? Na verdade, é, na ideia cinematográfica, né? Tanto das séries ocidentais como nos doramas, eu nunca vi residentes sendo tratados como, digamos assim, desocupados. Porque eu não tenho outra palavra para descrever o que os médicos em W são. São desocupados. Sempre eles estão correndo atrás de alguma coisa, estão tentando salvar um paciente correndo, sempre aquela loucura, né? Que eles não têm nem tempo para dormir. Em W, não.
O que não falta é tempo pra dormir em W. O que, assim, me deixou bem desconfortável, porque, cara, ela é uma médica, ela é residente, ela tinha que estar a mil na carreira dela. E o chefe dela, tipo assim, é só a ponta da cereja do bolo, que ele é um médico formado e não faz nada o dia inteiro. É, e não é só porque você salvou alguém enfiando a ponta de uma caneta no peito dela que você se torna uma excelente médica, né, Natália? Exatamente. E, tipo, tem várias outras cenas em que ela mostra que ela realmente fez médica por dinheiro. Por exemplo, na cena que teve vários atentados de. É que teve o atentado terrorista na emissora W. Assim, ela só salvou um menino que tava com o joelho ralado e foi embora. Aí, tipo assim, cara, que médica você é? Um joelho ralado, eu podia ter feito o que ela fez. Sim, sem nenhum conhecimento na área da saúde. Assim, então é algo que assim, realmente me deixou desconfortável. Por exemplo, os médicos, que realmente pareciam médicos, são os médicos da realidade alternativa, né? Da realidade que tecnicamente não seria real, né? De W. Então, eu acho que assim, era algo que realmente eles deviam ter se esforçado mais para representar como que é uma rotina hospitalar. Né? Porque não era só um cenário de fundo, era um cenário que eles deviam ter trabalhado mais. Mas apesar de tudo, pessoal, a gente quer que vocês sim assistam W. É um dorama muito envolvente. É uma coisa que eu até esqueci de falar nas partes positivas, é que esse dorama, como um dorama de ação, é muito bom. Tem ganchos muito bons. Você não realmente não consegue sair do Viki para ir fazer xixi, porque é tanta coisa acontecendo, tanta informação nova, que você fica ali mesmo na espera do que pode acontecer, você realmente se envolve. Mas a gente não poderia, como a Natália falou, falar sobre os pontos negativos também. Porque eu acho que não é só porque um dorama tem pontos negativos que ele também não merece. Ai, é isso. Não sei o que eu ia falar, mas enfim. É, Eu super concordo com você, Bruna, porque assim, apesar dele não ter clareza, né? Porque eu acho que o que faltou em W seria mais informações, mais do porquê, como e onde, né? Mas mesmo não tendo isso, ele é um dorama que te cativa, que ele é impactante, que você consegue criar uma grande simpatia por ele, pelos personagens e pela história em si. Mesmo ela tendo essas grandes brechas que realmente incomodam, mas só que mesmo assim, W ainda é um dorama incrível que realmente é, vocês não podem deixar de assistir. então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre que a gente não tem muito tempo, mas tempo para dorama a gente sempre tem. Até mais!